Vamos conversar hoje sobre o Irã, gente. Tô louca para saber aí dessa viagem da Lu. Andei lendo um post lá no blog dela. Nossa, que vontade de conhecer. Ela falou que é realmente incrível. Gente, olha só, vou aproveitar aqui e avisar para quem não sabe, eu tô com o meu curso em promoção, que é o curso Viajar Sozinha na Prática, para você aprender a organizar toda a sua viagem passo a passo, para você organizar a sua viagem independente. Oi, Pri! Saudades, Pri! Temos que fazer outra live com mais livritos. E aí, quem tiver interesse no meu curso, oi, Lu, me chama aí. O link tá na bio, vai até hoje meia-noite a minha super promo. Você leva a Solo Travel Week inteirinha e mais o meu curso antigo que está sendo remodelado. Olha que maravilha. Alguém aí já tem o Irã na sua lista? Oi! Oi! Quanto tempo, Pois mulher? é, guria, muito tempo mesmo. Que coisa, hein? Eu acho Viajante Sem Medo tá aí, a Rafa acabou de chegar. Oi, Elisa. Então, a galerinha tá chegando aí. Menina, eu fiquei com uma... Tô falando aqui pro pessoal. Eu li teu post, eu fiquei com má vontade de conhecer o Irã. Pelo amor de Deus. Muita coisa linda. diria é que é incrível e é um destino que as pessoas não conhecem muito. E as coisas que escutam falar geralmente são sempre, né, notícias ruins. Então as pessoas, pelo menos os brasileiros, não têm o Irã como Não lugares tem, né? favoritos para entrar na rota de viagens. E daí, quando eu conto para as pessoas que eu vivi lá, meu Deus, muita gente fala, eu quero ir. Quando eu comecei a postar no Instagram, quando eu fui o ano passado, nos stories e tal, eu falava, nossa, eu não acredito que é isso. Cara, muito incrível. Então, é o nosso assunto de hoje, né? Essa é a Lu. Nosso assunto de hoje, porque tem a questão, acho que além do Irã não tá talvez no imaginário aí das pessoas. Tu tá conseguindo me ouvir bem? Tô, Tá. perfeito. Acho que além de não estar no imaginário dos brasileiros ou nas listas né? As pessoas acabam indo, eu mesma, a gente acaba indo mais para a Europa. E tudo. Tem ainda a questão do viajar sozinha para o Irã, que eu acho que aí fica uma coisa ainda maior e talvez o imaginário das pessoas seja uma coisa complicada. Então, a primeira coisa que eu queria para a gente começar é por que surgiu, né? Eu sei que tu já tinha... Oi, Ari. Por que tu já tinha isso na tua vontade e como é que foi essa decisão de ir sozinha? Se tu ficou meio assim no começo, tu também tinha essa impressão de que... Então, eu gosto muito de países que sejam mais desafiantes para mim, seja pelo idioma ou pela cultura, porque eu já conheci outros blogueiros que tinham ido e eu tinha lido coisas fantásticas sobre o Irã, embora não tenha tanta informação ainda em blog, né? Principalmente brasileiro sobre o Irã. Voltou? Então vá. Então, eu escolhi o Irã. Tá sem som? Não, tá bom agora. Ah, tá. A Fátima ali estava dizendo. Eu escolhi o Irã porque eu gosto muito de desafios, gosto de lugares onde eu possa me desafiar viajando, porque, como você disse, ir para a Europa ou ir, sei lá, viajar para a Latina é muito legal. Só que, como eu falo espanhol também, falo inglês, então chega um momento que eu gosto de um desafio maior e eu também gosto muito da cultura islâmica, justamente por ser muito diferente da nossa. Sim. Eu tinha um pouco de receio, um pouco de preocupação de eu sendo mulher, viajando sozinha, é seguro. Li alguns blogs que já tinham lido super, ultra recomendavam. Eu falei, gente, bora, vamos pra lá, vamos confiar no que está escrito. E olha, fui. Por ser mulher, ou seja, não tem nenhuma diferença, mesmo porque no Irã tem muito pouco turista, muito pouco. Por quê? Uhum. Porque as notícias que chegam até lá não são boas também, então as pessoas ficam com receio. Gente, o som tá bom? Tem uma menina Não, aqui. tá dando umas falhadinhas, assim, de vez em quando. Tem uns ruidinhos aí. Não é por causa do fone? Será que você colocou? Não, que já estava antes, eu tirei, mas tem os ruidinhos aí. Vamos tentar de novo.
Não, continua com o gordinho. Eu acho que é a internet mesmo, mas seguimos. Bom, então, em relação à segurança, a essa questão, super tranquilo. Daí eu queria que tu me explicasse um pouquinho, né? Porque, bom, o Irã é grande, tem várias coisas que eu estava vendo, tem muitos patrimônios né, da Unesco espalhados. Aí, como é que tu organizou o teu roteiro? Porque a gente não vai conseguir falar de todas as cidades, mas assim, era legal já que você ficou um mês, acho que você teve aí, você viajou bastante. Como é que você organizou? Como é que você escolheu? Onde você foi? Como é que tu diz assim? Então, esse também foi um desafio, porque o Irã é um país super, super grande. Se eu não me engano, tem 80 milhões de habitantes. E Uhum. não sei os quilômetros, mas é muito grande. E em um mês, eu fiquei mais ou menos um terço do país. Mas porque o que eu queria era ficar 3, 4, em alguns lugares eu cheguei a ficar até 5. Uhum. Para quem não sabe, é ficar hospedado na casa de pessoas locais. Então, era o que eu queria, ou seja, me embrenhar mesmo na cultura dele. Então, eu não queria Entendi. só ir Shiraz, só tirar uma foto e ir embora. Não, eu queria passar 2, 3 dias e conhecer um pouco mais a cultura. Então, o que eu fiz foi, eu comecei por Teherã, né, que é a capital. Depois eu fui descendo, que eles têm um circuito que é mais ou menos turístico, que é o que a maioria faz. Uhum. Eu acrescentei outras cidades ali. Então, pena que eu não tenho um mapinha aqui para mostrar para vocês. Mas eu Pois comecei em Teherã e daí eu fui descendo. Eu fui para Kashan, eu fui pela área que é mais quente, desértica. Depois fui Yazd. Depois tem. botei a foto. Ah, e você colocou então, gente. Essa daí é perto de Shiraz. Primeiro eu fui para Isfahan, depois eu fui para Shiraz, eu tô descendo como se eu estivesse fazendo um círculo. E essa foto é em Persépolis, ou seja, é um lugar histórico, mega, ultra famoso. Ah, ficou bom o negócio da foto. Ficou legal, né? Não tinha feito ainda. Estranhei contigo ele. E, gente, o Irã, ele tem, imagine, 23 pontos que são patrimônios da Unesco, né? Patrimônios da humanidade. E Persépolis, que é essa foto onde eu tô ali na frente, é um deles. Então você visita lugares que são assim dos livros de história que a gente lê e fala, meu Deus, isso aqui existe ainda e tá Sim. cuidado e dá para entrar. E uma coisa que eu achei super legal, já volto pro roteiro que eu fiz, ali em Persépolis, obviamente que talvez não dê para ver muito bem, mas tem pedaços de ruínas, obviamente elas não estão Sim. inteiras. Coisa que eu nunca tinha feito, que é essa união de 3D, de tecnologia junto com o turismo. Então lá eles alugavam aqueles óculos, não sei nem como é que chama, que é para você Sim. ver De realidade, realidade virtual. realidade virtual. Então, gente, era incrível. Você colocava o negócio e via tudo colorido, como se as muralhas e todas as pedras históricas estivessem como eram antes. Então foi muito legal, foi a primeira vez que eu experimentei. E os leões, né, nas esculturas que tinham lá, gente, é incrível. Foi a primeira vez. Você já experimentou em algum lugar? Não, assim, com turismo não, assim, com alguma coisa não. Mas aí, assim, é como se tivesse lá na época, é isso? Exatamente. Com Foi tudo, eles fazem uma reconstrução de como era na época. bem isso. Eu achei fantástico. Aí depois o que eu fiz? Daí eu fui Tu quer que descer. eu coloque? Tu me fala das fotos, se tu quiser, eu coloco. Cada foto que tu me mandou é de um lugar diferente? Tem, por exemplo, uma que tem numa mesquita rosa, que chama, né, Pink Mosque. Ela tá em Shiraz. Essa? Não. Mas Não. eu quiser. Peraí, minha filha. É uma de uma mesquita. Ah, se você tá estragando tudo, você tá mostrando tudo já. Pois é, mas então não é. Então tá, então fala dessa agora. Nós não treinamos essa parte, gente, tá? Desculpa. A gente não treinou. Essa é a cidade de Isfahan, que ela é conhecida pelas pontes. Gente, é um lugar lindo, lindo. E o que é muito legal, ou seja, nesse rio, tem várias pontes. E de noite, quando vai escurecendo, as pessoas se juntam embaixo. Bom, voltando para essa foto que é em Isfahan, que é uma das cidades também bem turísticas lá do Irã, as pessoas se juntam no fim da tarde para escutar outras cantarem embaixo dessas pontes. Só que o que é mais curioso é que as mulheres no Irã não podem cantar em público. Juro.
Porque, para quem não sabe, no Irã, eles têm um governo islâmico super, super religioso, o que eles chamam da Revolução Islâmica, que entrou, né, no poder há 40 anos. E eles são bem rígidos com mulheres, infelizmente. Então, ela... Fala para ela pôr o fone. Mas agora você tá me ouvindo? Agora sim, agora voltou. E então é muito curioso, porque eu via muita gente se juntando ali, tinha gente idosa, jovens, como que a alegria deles, o programa deles fosse esse, se juntarem embaixo dessa ponte para escutar outras pessoas cantarem. Super, super interessante. Diz uma coisa, Lu, por exemplo, o fato de ter esse tipo de tratamento com a mulher, tipo, isso te incomoda? Porque eu vejo que para muitas pessoas incomoda. Quer dizer, claro que incomoda, mas assim, para você é tranquilo viajar para um lugar, porque eu penso assim, se é uma coisa que me oprime, que me incomoda, como casos que tem em alguns países de mutilação e outras coisas assim, de maus tratos, etc. Então, assim, eu prefiro não ir. Mas, assim, no caso do Irã, como que é essa coisa? É mais a questão da religião ou a maneira de se vestir? Como que você percebeu isso lá? Tá, legal essa pergunta. Eu acho que a religião, por obviamente não ser um país laico, acaba, né, influenciando em todos os âmbitos da sociedade. Por um lado, eu achei que as mulheres não eram reprimidas, sim, no modo de vestir, porque elas são obrigadas, né? Eu, como turista, também era obrigada a me vestir sempre tampando, né, até os pulsos e os pés, e tinha que usar uma espécie de túnica, ou às vezes eu colocava uma calça fusô, já me disseram que não se diz mais, uma legging. Colocava uma legging. Velha. Meus irmãos falam, ai, guria. Aí eu colocava uma legging e uma saia por cima. E você tem que tampar o cabelo. Uhum. Só que como as pessoas lá já estão realmente de saco cheio disso, e eles dizem que, sei lá, em 2, 3, 5 anos pode ter uma contra-revolução e as coisas começam a mudar. Quando eu estava, por exemplo, em Teherã, que é a capital, eu via muitas mulheres usando véu, mas elas usavam véu até aqui, ou seja, só para dizer que estava usando, mas estavam mais com o cabelo à mostra do que realmente se tampando. Nas cidades que são do interior, aí eu via que as mulheres respeitavam um pouco mais nesse sentido. Não sei se tinham mais medo ou porque são mais clássicas, não sei. Mas eu posso te dizer que essa foi a única coisa que eu me senti, não sei também se oprimida, porque é como você disse, eu escolhi ir para lá, eu sei quais são as regras. Sim, a gente respeita, né? E eu respeito, embora eu não esteja, né? Embora eu não concorde. E era muito engraçado, porque quando eu cheguei, eu fui de Istambul, eu fiz o voo Istambul-Teherã. No avião, você entra, tudo bem. E eles avisam, né, quando tá aterrissando, que nós estamos chegando num país da cultura islâmica, agora eu não lembro qual foi a palavra, e daí todas as mulheres começam a colocar o véu dentro do avião. Aí eu falei, gente, chegou o momento, eu tenho que colocar e tal. E quando eu fui embora, porque fazia muito calor também, eu fui entre maio e junho. Eu fiquei um mês, metade de maio, metade de junho. E fazia muito calor, eu já tava meio que de saco cheio de usar roupa com manga comprida e usar o véu. Eu falava, eu não vejo a hora de entrar no avião para poder tirar tudo isso. E foi entrar no avião, todas as mulheres, ou a maioria, né, tirando o véu. Era gostoso, assim, de ver. Mas depois, como eu fiz muito couchsurfing, fiquei na casa de muitas pessoas locais, as mulheres, eu analisei, eu tentava ver, né, desde a minha visão, né, que é uma visão, obviamente, de latino-americana, eu não senti essa opressão, assim, tão forte contra as mulheres. Muitas mulheres trabalham, são, sei lá, chefes de família também, ou seja, Eu não é... acho que tem muito de como as pessoas interpretam, leem às vezes, e não sabe de dentro. Então, por isso que essa pergunta é muito importante, já que tu teve dentro das famílias, né? Convivendo dentro das famílias. Uma vez uma guia no Marrocos me disse que muito da questão, às vezes, era uma questão de proteção e não de submissão. Sabe? Da própria proteção da mulher. Então, ela tinha outra visão. Inclusive, ela é meio marroquina, meio portuguesa. A mãe dela parece que era portuguesa, o pai era marroquino, enfim.
Mas, assim, às vezes, você estando dentro lá da família, tendo contato e convivendo, você consegue ter uma outra visão do porquê das coisas, né? Não sei se tu teve... O Islã, eles dizem, né, que eles... Ou tá escrito, né, que... Sim. No Alcorão, que as mulheres têm que se cobrir porque é como se fosse uma joia rara. Eu não sei se é a desculpa que eles dão, se é a interpretação que as mulheres têm lá, não sei. Então, que ela só deve se mostrar para o seu marido. Cada um interpreta como quiser. Eu sempre digo, o problema não são as mulheres, são os homens. Então, quem deveria andar coberto são os homens e não as mulheres, né? Mas, enfim. E é muito curioso, porque daí você chega na casa das pessoas, das mulheres, e elas estão vestidas como a gente, tinha gente, mas, obviamente, né? Da porta para dentro. De mini saia, de blusa, de calça, ou seja, sem tanta diferença como nós. E foi muito interessante ver lá em Teherã, principalmente na capital, que as mulheres, justamente porque o máximo que elas podem mostrar é o rosto. Então, a maquiagem lá, as mulheres andam com muita maquiagem, são bem bonitas, porque é o máximo da produção que você pode fazer, né? Sim, sim. E depois também de salto alto, mesmo usando aquele... eu esqueci o nome agora, que é como se fosse uma túnica comprida, que tem um nome, vou ver se eu lembro que eles usam muito lá. Tinha muito estilo. E uma coisa que me chamou a atenção, agora que você está falando dessa diferença entre mulheres na sociedade, é que lá eles têm vagões no metrô em Teherã separados só para mulher. Geralmente são os últimos. E a mulher pode ir no vagão do homem se ela estiver acompanhada de um homem. Pode ser o marido ou o namorado, não, tanto faz. Mas era engraçado porque quando você estava dentro do vagão, obviamente uma hora encostava um vagão no outro que era o masculino. E daí só separava, tipo, uma gradezinha. E daí você via, né, os homens ficavam olhando assim, mas ninguém falava nada, ou seja, E se falava, eu também não ia entender o que eles diziam. Bom, tu também não exatamente, tu não ia saber, né? Não entender. Eu não ia saber. Quer que eu troque? Bom, isso. Você já falou de Teherã. Você falou... como é que é o nome, desculpa, da foto, dessa cidade? Isfahan. Que mais? Famosa. E depois troca. Vamos ver. Eu nem sei quais são as outras coisas eu escolhi. Então, essa daí é Teherã. Ninguém imagina aqui. Porque em Teherã, eles têm essas montanhas que estão lá no... Lá, que não é tão longe. Eu tô meio em cima da montanha aqui, né? Mas as montanhas... Não, mas dá pra ver o pico nevado. Então, o que é legal do Irã, porque de norte a sul, por exemplo, o Teherã tá mais ao norte. E se você for ao sul, eles têm desertos e tem a região mais do petróleo, né? Que é muito quente. Então, eles falam que no mesmo dia você consegue tanto esquiar, porque eles têm estações de esqui ali em Teherã, que aliás é onde dá pra ver ali o topo nevado, quanto ir para os desertos que estão no sul. Uhum. E uma coisa que chamava muito a minha atenção, acho que tem alguma outra foto aí também, que nas eu vou botar agora na ordem que veio para mim, tá? Porque aí agora eu tenho essa aqui que eu não sei. Era isso que eu queria falar. Era então, essa? Tá. Essas fotos que vocês estão vendo aí eu tô na frente do que eles chamam um shrine, que é, como fala em português, que não é um... É como se fosse mais ou menos a mesma diferença entre talvez uma igreja e uma catedral. Porque lá eles têm as mesquitas, né? Que são o equivalente, eu acho, às nossas igrejas. Eles têm os shrines, que são quando tem algum profeta enterrado ali. Então, recebe uma outra importância. E esse é um deles. E essas fotos que estão aí na frente, você vê em todos os lados. São os mártires, porque a última guerra que eles tiveram, né? Uma guerra grande... Foi com o Iraque nos anos 80. E muita gente morreu. Se eu não me engano, foram 2 milhões de homens que morreram na guerra. Então, as fotos desses caras, eles estão espalhadas por toda a cidade. Ali é porque tem muitos enterrados, né? Na frente dessa mesquita. Mas você anda assim pelas avenidas, pelas ruas, tem umas fotos mais ou menos desse tamanho, assim, dos caras. Mas em poste, na frente de casa, tudo que é lugar. Começou a me chamar tanto a atenção, eu perguntei. E eles me explicaram que são os mártires que morreram nas guerras e que estão ali para serem relembrados todo o tempo. Aquilo era uma coisa que me dava um pouco de agonia, mas porque a gente não... Né? Mas para eles, algumas pessoas gostavam, achavam que é importante relembrar dessas pessoas, né? Como se fosse pagar um tributo. E outros diziam que é um pouco sufocante porque você nunca avança. Você está sempre, né, pensando no que passou.
com essa mentalidade meio bélica, né? Também. Sim. A Thaís está falando aqui, ó. A Thaís está falando que em Dubai também tem os vagões femininos no metrô. Uhum. E ela colocou 2 homens turistas desavisados para fora. Essa é boa. Tinha 2 homens que entraram por engano lá. Me diz uma coisa, Lu, em relação ao inglês, por exemplo. Como é que você se virou lá? Assim, as pessoas falam, tudo bem? Não. Boa pergunta essa. Tem uma das meninas que está falando que o nome das roupas é o hijab. O hijab, Thaís, obrigada, é essa parte que a gente coloca em cima, né? Se eu não me engano. Mas eu estava falando da túnica que elas usam, que elas tem uma palavra especial, que a hora que eu lembrar, se eu lembrar. Eu também não estou lembrando também, estou tentando lembrei, manteau. Manteau. Que eu acho que deve ser francesa essa palavra, mas Sim. eles falam ao qual manteau. Essa era a palavra que eu queria lembrar. Sobre o inglês, aí vem o desafio, gente, porque no Irã, muita gente pensa que o Irã é um país árabe. Não é. Outro dia eu fiz essa diferenciação, porque para ser árabe tem a ver com o idioma. Ou seja, os países que são árabes é onde se fala árabe. E no Irã eles falam persa ou farsi, que é a mesma coisa. E o inglês é bem fraco. Bem fraco, Denise. Então, era um desafio. Primeiro, porque eu não conseguia ler nada do que estava escrito ali. Segundo, porque eles não falam inglês fluentemente. Tanto é que eles param as pessoas na rua. Eles me paravam várias vezes na rua. Primeiro, porque tem poucos turistas. E segundo, porque eles iam praticar inglês. Tanto faz se era where are you from, how are you... 3 palavras, mas eles queriam ficar toda hora treinando inglês. Eles falam muito pouco. Então eu falo... E mais nenhum outro idioma falável? Falável. Não. Falável é ótimo, né? Falável, entendível. Né? Não, porque, sei lá, um francesinho, um espanhol, nada disso. Não, impossível. Nada. Eu aprendi as palavras básicas, né? Bom dia, quanto custa, muito caro... água, tipo, palavras bem básicas, e eu falava e eles achavam super bacana, ficavam agradecidos, e eu acho que essa é uma dica bem boa que eu dou para muita gente. É, coisa que já que tu começa um relacionamento e é quando tu vai ser também bem tratada, né? Exato. E eu acho que é o começo, né? De você interagir, se conectar com aquele destino. Eu acho sempre legal você saber alguma coisa, né? Eu acho até... Uma que seja, né? Obrigado, que seja isso. Exato. Eu acho super educado também, de respeito com a outra cultura. Por exemplo, sei lá, quando vem um americano aqui, sei lá, no Brasil e fala how much? Aí você fala, how much o quê, meu? Pelo menos aprende a falar, sei lá, quanto custa. Então, desde um bom dia, eu acho que é super respeitoso com a outra cultura e eles agradeciam. Ficavam, eles falavam, nossa, você fala farsi? Eu, não, gente, falo 2 palavras, não falo mais. Então... E uma coisa que eu percebi lá, voltando a isso que eu gosto muito de desafios, gente, qualquer coisa que eu queria fazer no Irã, que era, sei lá, comprar um ticket de metrô, que em qualquer país onde se fala inglês ou espanhol, né? Quanto você pode demorar? 5 minutos? Lá tudo era meia hora. Tudo era meia hora, mas porque para mim me levava muito tempo. Até eu entender, olhar no mapa, não conseguia ler, porque eu não... Eles usam o alfabeto árabe, mas é outro idioma, é o farsi. Então, e quando eu queria comprar alguma coisa, às vezes quando a embalagem não era muito óbvia, eu queria saber o que tinha dentro. Tudo era assim, gente, levava horas para se fazer, mas isso também é parte da aventura da viagem, por estar num país diferente, né? Eu assim, na Polônia eu já tive alguns desafios também, né? Porque assim, às vezes é o que eu falo, né? Não adianta a gente falar inglês, né? O destino tem que falar. Né? Não é só a gente falar inglês, né? Então, mesmo quem fala inglês passa, se vai, né, para alguns lugares também, às vezes você passa por esse desafio, né? Sei lá, eu gosto muito de ir ao supermercado, então, assim, você entra, às vezes, as embalagens você não vai entender, sabe? Aí você vai ter que supor, né, o que tem ali, o que vai ter na embalagem, enfim. Acho que faz parte das histórias que a gente vem para contar depois. Exatamente. E eu vou trocar aqui a foto. Tá. Porque eu queria agora falar sobre comida, porque eu vi ali que tu falou coisas deliciosas, aquela sopa que tu falou, que a sopa não tá aqui a foto, mas você falou de uma sopa. Como é que foi? Thaís, a Thaís está dizendo que tá amando ouvir. Eu acho que é a nossa cara, Thaís, do Irã, acho que a gente vai ter que ir. Tem que ir.
Eu não consigo, é só você mesmo que consegue compartilhar a foto. E eu não te mandei a foto do ash, que é essa sopa. Gente, é a minha comida Não, mas favorita eu, dele. eu, eu vou, depois eu coloco ela aqui, eu tiro a foto e coloco do meu computador, porque eu acho que eu tô com o teu post aberto aqui, porque aquela foto, Que é gente, uma todo sopa que mundo. ela É tá toda a verde, com essa mesmo. iogurte. Essa mesmo. Então, gente, o ash é uma comida que eles comem no país inteiro. E vai mudando alguns ingredientes, né? Dependendo de cada região. E é uma sopa bem grossa, assim. Grossa não se diz, né? É grossa. Espessa, é. Tá. Espessa, bem espessa, é. E eles misturam verduras, eles colocam muito também grão de bico, arroz. E depois a minha parte favorita, que no topo eles decoravam com iogurte e cebola frita. Gente, mas tão gostoso, mas tão gostoso. E era Gente, é a engraçado. cebola frita, aquela que vem naquelas comidas árabes também, né? Que tem por É, cima. isso, mais ou menos Ah, esse. E o que é era uma legal, você andava pela rua e as pessoas vendem uns panelões, gente, mas o panelão eu não consigo fazer o tamanho, uma coisa assim gigante, tipo uma panela de itu, e eles vendem nas ruas. E eu Uhum. vi as pessoas comprando, porque quando eu cheguei lá, aliás, era o Ramadã, que é aquele mês sagrado dos muçulmanos, onde eles fazem jejum durante o dia e só podem comer quando abaixa o sol, né? Então, quando eu caminhava no final da tarde, todas as pessoas iam lá, pegavam seu potinho de ache, era uma coisa verde, não é bonita de ver, mas é uma delícia. Aí eu olhava e falava, gente, eu tive que perguntar, eles me explicaram. O ache, e eles também comem muito arroz, muito, muito, mais do que os brasileiros. Aliás, quando eu fui no mercado, eu que nem você, eu adoro ir no supermercado quando eu viajo. Amo ver produtos diferentes, provar coisas novas. Eles vendem, imagina, saco de arroz de 5 quilos. Ah, sim, que ele come, é a comida de todo dia, né? É a comida de todo dia. É arroz com o resto das comidas. O Nossa, eles arroz, comem. o arroz seria o principal e aí tu tem as outras coisas, né? Oi, Fábia. E aí eu vi também que tu fala também que eles têm deixa aquela parte do arroz queimar, Ah, aquele queimadinho. que eles chamam de tardik, acho eu, né? A minha pronúncia não deve estar muito certa. É uma fofura isso daí, é um costume que eles têm, que na verdade não é queimar, eu também achava que era queimar. Eles pegam, sabe aquele pão sírio, pão árabe redondo? Ah, tá, não é o arrozinho queimado, é o pão embaixo. Várias maneiras de fazer. Uma que me explicaram era essa, e também dava para fazer com lasca de batata bem fininha. Então eles colocam embaixo da panela, se eu não me engano, com manteiga, e daí deixam dar aquela dourada. Aí eles viram, né? E daí fica como se fosse um bolo de arroz com aquela parte em cima. Mas como aquilo dá trabalho e leva tempo, eles só fazem quando tem alguma festa, algum evento especial ou algum convidado especial. E como para eles, a gente já vou falar sobre a hospitalidade iraniana, e daí eles deixam a maior parte, né, dessa porção dourada para o convidado. Então eu sempre ganhava esse Você pedaço. estava bem, então. E Era aí bem... fala então sobre isso, a receptividade deles, né? Que tu fala muito sobre isso. É incrível porque eu nunca vi um povo tão hospitaleiro, tá certo? Fala assim, hospitalário, hospitaleiro como eles. São pessoas que depois, eu comecei a perguntar de onde que vem tanta hospitalidade? Porque imagina, eu pegava um metrô, sentava uma mulher do meu lado, porque eu tava no vagão das mulheres, e daí elas começam meio que a rir, começam a te olhar, e em 2 segundos já estão conversando com você, querem saber de onde você é, por que você está visitando o Irã. Aí começavam a me dar os telefones, anotavam num papelzinho e falavam: vem na minha casa jantar, vem conhecer minha família. E pegava o celular, Sério? juro pra você, mas não foi uma nem duas, foram várias vezes. Esse é meu marido, esses são os meus filhos, vem aqui. E convidavam para ir na casa das pessoas, gente. E lá no Irã tem um costume também que, que até os locais fazem, que é de pegar carona. Eu nunca tinha pego carona sozinha na vida. Eu vi que muita gente fazia. Eu já tinha lido em outros blogs que era super seguro, que era um dos lugares mais fáceis de fazer. Um dia um ônibus quebrou e eu precisava chegar num lugar para voltar no mesmo dia. Aí eu tava no meio da estrada e falei, gente, quer saber? É o momento, vou pedir carona. Aí eu parei lá e fiquei lá pedindo carona. Foi um calor, um calor. E meio que demorou uns 10, 15 minutos, não paravam. Aí os caras desceram do ônibus e queriam me... Eu acho que o que eles estavam tentando me dizer é: pera aí que ele vai arrumar o pneu que furou e você já sobe. Eu Uhum. falava, how much? How much? Eu falava, how long? Aí o cara me falava, tipo, 2 horas. E eu, não vou esperar aqui 2 horas.
Aí comecei a pedir carona e os carros pararam. E um costume que eles têm no Irã, que é muito, muito legal, gente, é de fazer piquenique. Eles fazem piquenique, eu não tô brincando com vocês, em qualquer lugar. É como se a gente saísse aqui, não sei, na Avenida Paulista, embora eu esteja em Curitiba, eu moro aqui, eu sou de Curitiba, e todo mundo sentasse no meio da avenida para fazer piquenique. Entendi. É hilário. Em qualquer parque, em qualquer praça, no meio da estrada, as pessoas param no acostamento e eles têm cestas de piquenique. Eu parei em hostels e vi alguns iranianos também parando nesses hostels com uma cesta de piquenique. Aí só me chamar a atenção. Gente. Isso, juro, mas a cesta piquenique dessas, tipo inglesa, assim, bem grande, e é um nacional. Então, é muito legal. Então, uma família que me deu carona lá, tão bonitinha, era o pai, a mãe e a adolescente de uns 11 anos. Era um trajeto de, não sei se 70 quilômetros, 80 quilômetros. A família parou 3 vezes para fazer piquenique na estrada. Gente, aí para, estica a toalhinha e Não, o que era que uma tem lona. de... O que que é a comida daí? Então, era uma lona assim grande, e os caras preparados, daí eles tiraram assim um galão de água, me deram sabão para eu lavar minha mão antes do coronavírus, gente. Lavar lá minha mão, dentro, assim, fora do carro. Aí eles tinham essa família, que é muito comum lá, melancia. Esse pão que dá para ver um pedacinho aí na foto, que é aquele flatbread, né? Que é aquele pão bem patinho. Que mais que tinha? Queijo e nozes. E chá tinha. Isso é o que eles estavam fazendo, comendo no piquenique. Mas depois eu via famílias que passavam mais tempo, levavam frango e faziam, tipo, mini churrasqueira. É muito, muito comum eles fazerem isso. Eu achei tão bonito, porque eles têm esse lado muito familiar, né? De estar sempre com a família junto. Idosos, com crianças, tudo junto e misturado. E esse costume de fazer o piquenique eu achei tão bonito. E aí é legal, porque dá aquela parada, curte e tal, né? Eu acho que eu fazia isso quando era criança, né? Com meus pais. Deixa eu ver, peraí que tem mais foto aqui. E a outra coisa que eu ia te falar, que eu ia te perguntar em relação ao dinheiro, ao custo, não só o dinheiro, mas assim, que moeda que leva para lá, né, no caso, e o preço das coisas, né? O custo da viagem. É um lugar que tu falou que barato. É inacreditável, gente. É inacreditável. Me dá pena, não é que eu diga, que máximo, porque o dinheiro deles está muito, muito valorizado. Muito. Se eu não me engano, é o Riad? Riad. Eu acho que é o Riad. O dinheiro é muito desvalorizado. Imagine que quando eu fui para lá. Olha aqui. Confere para mim. Mas vai falando. Que eu fui aqui pra tá lá. Rial. Aê, memória tá funcionando. Eu não minto para vocês, era $1, eu levei dólares. É que isso é toda uma história, o dinheiro do Irã, gente. Como a economia deles está muito ruim, o dólar lá é altíssimo. Então, você tem que levar, você pode levar tanto dólar como euro, pode até levar libras também, dólar canadense, dólar australiano. As moedas fortes, vamos dizer, As moedas né? Se fortes. você tiver em casa, todas elas seriam bem trocadas lá. Sim, mas eu aconselho a levar ou dólar americano ou euro. Euro é até melhor, eles fazem uma melhor cotação. Porque, para quem não sabe, eles têm um embargo, né, dos Estados Unidos. Então, eles sofrem, a economia deles sofre muito por causa disso. Então, você não pode pagar nada com $1 lá. Só que, por exemplo, $1 lá, tá te dizendo a cotação aí, Denise? Eu tô procurando, é isso que eu tô fazendo aqui, mas é que eu tô procurando aqui, tô meio lerda hoje. Peraí. Quando eu fui, se eu não me engano, era tipo $1, 35 mil reais. Eu não tô brincando. Tu quer saber o que é dólar ou tu quer saber dólar? Dólar, peraí. Se eu não me engano, era 35 mil. Então você trocava dinheiro lá, gente, eu não tô brincando, trocava $100, $200, você ia com o máximo. Aqui mais ou menos, tá? Dá 42.052,50. Então, quando eu fui, tava 35, agora já tá 42, ou seja, a economia tá pior ainda. Então, 42. é um país, gente, muito barato para ir. Muito. Eu, que não sou de pegar táxi, nem muito menos, eu pagava táxi toda hora lá e pagava $2 para fazer corridas. Imagina. A Thaís aí tá dizendo R$1.000, 0,23. Obrigada. Isso. Imagina, eu viajei, fiquei lá um mês, Denise. Já vou contar para vocês quanto eu gastei, só para vocês imaginarem. Eu comi em restaurantes normais, de rua, bem básicos, bem locais.
Um dia só eu tava com um grupo de outros turistas e a gente foi em Teherã, que é a capital, num restaurante que é tipo, mais chique, mais turístico. Top. Lá, vamos dizer que era bem top, eu gastei $8. 8. Uau. Tô besta. Nos outros lugares que eu ia, olha a Nelly, que bonitinha. Também entrou. Quando eu ia, eu comia normal, comia um prato e tomava alguma coisa, uma água, um suco. Geralmente eram $2 a $3. E em hostel eu ficava, geralmente, todos os lugares que eu fiquei sozinha, num quarto para mim, com café da manhã, eu pagava entre $8 e $9. Meu Deus. É muito barato. Aí, daí depois eu fiz as contas, como eu peguei algumas caronas, e eu também fiz muito couchsurfing, que eu dormia na casa de pessoas mais ou menos metade da minha estadia desse mês, eu gastei $300 em um mês, $320, vamos dizer. Sem a Meu passagem, pai. Meu juro. pai, cai dura agora. Não, é incrível. Então, por um lado, eu falo para as pessoas que é um país encantador, que para a gente é muito favorável à economia, mas eu falo, nunca me senti tão. A Lucila caiu, né? Voltou, voltou. Eita, internet. Mas eu falo com um pouco de dor no coração também, porque você vê que a sociedade sofre com isso, né? Porque tem uma Sim. economia super desvalorizada. Mas, como turista, além deles te tratarem super bem e ser um país muito seguro, é bem econômico. Bem econômico visitar o Irã, gente. Pois é, gente, que coisa louca isso, né? Porque eu não consigo conceber assim. Tô impactada aqui, $300 um mês num Um mês. normal, assim. Então, um mês é muito pouco, gente, pelo amor de Deus, Não, né? realmente vale muito a Tá, pena. e me diz uma coisa, como que você fez para ir para lá? Me dá mais ou menos aí o teu roteiro, assim, quais foram as cidades? Fala de novo para as pessoas assim o que você acha imperdível. Ou sei lá, de repente, sei lá, em uma semana ou 15 dias, vamos dizer assim, porque é longe, né, para ir pouco É longe. tempo, né? Não, uma semana não vale a pena. Tem que ser pelo menos 15 dias, gente. Porque 15 senão. dias, né? Nem todo mundo tem um mês, mas assim, o que que você sugeriria em termos de cidades, assim, imperdível? O que que é imperdível, então? Teherã tem algumas coisas bem interessantes para ver e é a capital do país. Eu sempre acho que se você quer conhecer uma cultura, é interessante também visitar a capital. 2, 3 dias em Teherã. Isfahan, 2, 3 dias também, dois dá. Shiraz, ela é uma cidade maior, é onde nasceu o poeta, o famoso Hafez. E onde tem, aliás, é onde está a foto dessa mesquita que eles Pink Mosque, que ela é super É famosa. essa foto que está aqui agora, é isso? É essa foto. Tem uma parede enorme, imagine toda a entrada da igreja, da mesquita, Uhum. desculpa, com esses mosaicos. Então, se você vai na parte da manhã e mais se você vai bem cedo, a luz vai entrando, então ficam fotos lindas. É Tem lindo mesmo. opções, é muito bonita. Tem uma outra foto de um jardim. Esse daí. Dos famosos jardins persas. Essa daí não é em Shiraz, mas tem vários também jardins. Estou tentando lembrar. Não, essa não é de Shiraz. Dos jardins persas. Depois, tá. Daí eu fui descendo, eu fui para Yazd, que é uma cidade que tem um deserto, e todo o centro dessa cidade, ela também é patrimônio histórico, né, da Unesco. Patrimônio da Humanidade, desculpa. Depois eu fiz assim a curva, fui descendo e a outra parte que eu visitei que eu queria muito ir é o Kurdistão, que é a parte da esquerda, a parte do oeste do Irã, que fica perto do Iraque. Para quem não sabe, o Kurdistão, ele é uma região, porque ele não é um país, né? Não tem essa autonomia ainda. E as pessoas que são curdas falam um idioma próprio, né? Que é o curdo, e tem seus costumes, obviamente. E eles estão divididos, a maioria, entre a Síria, o Iraque. Qual é outro país que faz fronteira ali? A Renata perguntou um negócio aqui que eu esqueci de perguntar. Visto. O visto para entrar, você tira na hora. Você pode tanto tirar antes, eu não consegui.
pela internet, então você tira na hora. Eu tenho passaporte italiano, cada país paga um preço, né? Paga um valor. Eu paguei 75 euros on arrival, quando você chega lá, 60 espera, mas é a única coisa cara, então Sim, vale a pena. Daí eu demorei mais ou menos 1h30, porque você chega lá, eles te fazem um monte de perguntas, chegando lá em Teherã, quem eu ia ver, que lugares eu ia visitar, qual era a minha profissão, quanto dinheiro eu estava levando. Eles fazem muitas perguntas, mas me deixaram entrar sem nenhum problema. E o fato de você estar sozinha, isso teve a pergunta? Não. Não. Isso eles não perguntaram. E donos de hostels me disseram que às vezes por isso eles perguntam onde você vai ficar hospedada. Eu não marquei todos os lugares, eu só os primeiros 3 dias em Teherã, e depois eu não sabia muito bem o roteiro que eu ia fazer. Então é legal, pelo menos, ter esse primeiro lugar marcado, porque diz que às vezes eles ligam para perguntar mesmo se a pessoa está indo para esse lugar. Então, no Marrocos, eu fui levando um grupo, né, de mulheres. Então, a gente tinha o rapaz da agência e nós éramos 16 e mais as mulheres, éramos 15 mulheres. E o que aconteceu? O meu amigo, esse da agência, ele passou primeiro, tá? Para já poder encontrar o guia, e eu fiquei por último. E as meninas estavam identificadas com a camiseta, então, assim, fizeram não muitas perguntas para ela, mas pegaram ele lá fora, o cara da imigração, e começou a fazer várias perguntas. Como que elas estavam, por que estava todo mundo? Aí ele explicou que era uma agência, etc, etc. E por que elas estavam viajando desacompanhadas, né? E aí ele disse, não, mas elas não estão desacompanhadas, elas estão comigo, né? Tipo, claro. Estavam desacompanhadas, é o fato de... Não, a gente não estava desacompanhada, nós estávamos em grupo. Mas desacompanhada é o fato de não ter um homem viajando junto. Imagina. Se nós éramos todos da mesma família, onde que nós íamos ficar? Pediram o telefone do guia, que era o marroquino que estava lá. E comigo, que fui a última, ele perguntou se eu era jornalista, o que eu ia fazer. Eu fui a última, porque aí eu deixei todas as meninas passarem, foi tranquilo para elas, fizeram algumas perguntas assim normais. Mas o louco foi o interrogatório que ele fez, que ele recebeu depois que ele passou a imigração. Veio o cara atrás dele, já assim no saguão do aeroporto. Não, então, assim, porque tem a questão da prostituição também, essa coisa toda, né? Eu acho muitas mulheres desacompanhadas na cabeça deles. Pode ser. Não tive nenhum nesse problema no Irã. Sim, as pessoas, depois, quando eu estava lá dentro, elas me perguntavam, principalmente mulheres, se você está viajando sozinha e o teu marido? Sempre aquela história. E daí chegou uma hora que eu estava de saco cheio, não tenho marido, gente, então? Aí chegou uma hora que eu falei assim, não, ele tá no hotel porque ele estava cansado, e daí as pessoas ficavam tranquilas. Mas quando eu tentava explicar que eu era mulher viajando sozinha, algumas vezes as mulheres, principalmente, não conseguiam entender. Mas por quê? Mas por quê? Então, daí, para evitar essas perguntas, eu falava, não, meu marido está no hotel. Ele não estava passando. Porque é uma coisa que, culturalmente, para eles, é natural você, uma mulher na sua idade, ser casada. Então, assim, eu vejo muito dessa forma, sabe? Às vezes não é uma questão, assim... E essa aqui... eu tô tapando a pessoa, né? Eu tapei o moço. Não tem problema. É o menino do Couchsurfing que eu fiquei... Não, eu não fiquei na casa dele. Não é que eu fiquei com ele. Eu ia pensar se eu fiquei na casa dele, mas eu não fiquei. A gente saiu pra comer um dia. E a foto eu peguei porque eles, no Irã, pra quem não sabe, eles não vendem álcool, bebidas alcoólicas em lugares públicos. Não tem. Literalmente, em nenhum restaurante, em nenhum hotel. Nem nos hotéis. Não, nem nos hotéis. Num restaurante, que foi esse que eu gastei $8, me falaram que tinha, mas eu nem quis comprar, ou seja... sobrevivi sem uma taça de vinho, sem um copo de cerveja, sem nenhum problema. Mas nas casas de algumas pessoas, eles fazem o vinho. Aliás, a cidade de Shiraz, né? É famosa pelo vinho de Shiraz. Eles produzem uns vinhos. Daí, na casa de um menino do Couchsurfing tinha, e ele tava super excitado, ele tava assim, super feliz. Ele, você tem que provar esse vinho. E eu lembro que eu peguei, e tava o vinho num garrafão de plástico, imagina, né? Sim. É a maneira que eles conseguem, né, através de intermediários, receber o vinho. Aí eu provei, eu achei bem ruinzinho, mas eu não falei, o menino tava tão feliz. Você gostou? Você gostou?
Não tem como, né? Não tinha como. Mas isso é interessante porque, por exemplo, o Marrocos também, né? O pessoal não pode beber, né? Mas assim, eles atendem, porque o Marrocos hoje está com uma infraestrutura, não sei nem se o Ismael não está aí hoje, que normalmente ele está aqui, que é o meu guia de lá. E os hotéis e tudo, aí sim você vai encontrar, mas, por exemplo, durante o Ramadã, né, eu lembro que a gente estava voltando, eu estava desesperada, queria tomar uma cerveja e não tinha de maneira nenhuma, principalmente no Ramadã, que é a época do jejum e aí tal, porque alguns deles bebem lá, meio que escondido, tá? Mas, assim, eu me lembro que a gente conseguiu comprar, quando a gente estava indo para o deserto, a gente conseguiu comprar cerveja, tipo aquela coisa de você entrar por uma porta de trás, num bar que estava fechado, porque era no meio do Ramadã, e aí venderam num saco preto, porque aí era para turista, e a gente estava indo para o deserto, né? A gente não ia, obviamente, beber isso em público e desrespeitar, né, a coisa. Mas nos hotéis tinha. Eu Não, ia lá... te perguntar em relação ao Ramadã, se você teve dificuldades, porque a gente teve bastante dificuldade com alguns serviços, porque eles paravam, por exemplo, no final, né, quando o sol se punha, então eles paravam para comer, e aí você não tinha táxi, os restaurantes paravam. Como que foi isso para você lá? Pois é, e ainda como estava muito calor, né, nessa época que eu fui, então ficar sem comer não é, fica meio difícil, né? Ou sem beber. As pessoas respeitam muito, porque como eles têm a lei islâmica, é obrigação você sendo muçulmano ou não sendo muçulmano, você tem que respeitar. Então você não pode comer ou beber na rua em público. Sim, Então, às vezes que eu realmente precisava beber, porque eu estava morrendo de sede, eu tentava, sei lá, tipo, ou virar de costas, ficar de frente para uma parede e bebia. Ninguém falava nada, mas eu sempre tentando respeitar a cultura local. sim. Aí o que eu fazia? Eu tomava um café da manhã bem reforçado, eu tinha umas castanhas na mochila sempre. As lojas, eram poucas lojas que estavam abertas, geralmente essas de frutos secos, essas vendinhas assim pequenininhas. Então eu comprava nozes, castanha de caju e daí eu tinha na mochila. E às vezes, se eu tava com muita fome, eu parava e dava meio que uma comida sentada, assim, pegava umas nozes, ninguém falava nada, mas as pessoas respeitavam muito. E depois, quando já era o atardecer, começavam a abrir os restaurantes e daí as ruas tomavam vida, né? É engraçado. Sim. Todo mundo saiu de casa, era uma festa, bem bonito de ver. A Rose está perguntando em que período é o Ramadã. Rose, o Ramadã ele é feito pelo calendário lunar, então ele cada ano sai numa data diferente. Por exemplo, agora nós estamos no período do Ramadã. Exatamente, ele muda. E Então... eu peguei no Marrocos, foi em maio que nós estivemos lá, a gente pegou no final da nossa viagem, já que a gente pegou o Ramadã, então você vai ouvir, né, o chamado para oração. Então, e aí, exatamente, Thaís falou, está sendo agora. Então, é pelo calendário lunar. É bem interessante. Aliás, tem muita gente que eles falam, eu não recomendo viajar no Ramadã, porque muitos restaurantes e algumas atrações estão fechadas durante o dia. Eu não sei, eu acho que talvez não viajar justo no período inteiro, mas poder pegar pelo menos o final é como se fosse mais ou menos o nosso equivalente ao Natal. Então, eu tava lá. A festa, quando tem a ceia, que eu esqueci o nome agora, eu acho que seria muito legal. Eu não peguei, eu peguei só o meio mesmo. E aí foi complicado nesse sentido, sabe? Da gente, sei lá, um dia as meninas queriam shopping para comprar uma mala que tinha arrebentado, não tinha táxi. Aí elas conseguiram, nosso motorista, que era muito gente boa, o Mohamed, ele pegou o carro, levou elas, já era descanso dele, ele levou elas. Aí chegaram lá, as portas das lojas estavam cerradas, assim, meio... Não tinha fechado o shopping, mas, na verdade, já iam voltar, mas estavam comendo. Aí eu fui numa pizzaria do lado do hotel para comer e o rapaz disse assim, olha, eu vou servir aqui a bebida, mas nós estamos todos jantando, então vai demorar um pouquinho. Aí eles estavam lá ceando, mas ele veio só para trazer uma bebida para a gente esperar. Muito educados, mas assim, você acaba tendo... Se você viajar e souber como administrar isso, eu não vejo problema, mas você tem que entender que vai acontecer isso. Exatamente. Exatamente. Respeitar.
E eu acho que é uma coisa muito legal, se você gosta. Eu imagino, se você viaja para esse tipo de país, é porque você gosta de conhecer uma cultura Da diferente. cultura. Então, principalmente no final do Ramadã, eu acho super interessante estar nesses países, porque você participa da festividade, celebra. Eu acho super legal. Sabe o que eu lembrei que você falou do dinheiro? Porque eu tô vendo aqui que daqui a pouco, porque é uma hora eles terminam a Eles nos derrubam. Exatamente. A gente tem. Eu entrei às 17h03, mais ou menos. A gente tem 5 minutos. Oh, como passa rápido. É. O que é legal. Ainda mais quando a gente está falando de coisa boa, que é viajar, né? Quem fala ir pro Irã. Gente, aproveite se quiserem fazer alguma pergunta. O negócio do dinheiro que É. você falou, que eu acabei de lembrar, Denise, como lá o dinheiro vale muito pouco, você pega dinheiro e tem milhões. E além do que eles têm, uma coisa que é muito louca que eles têm, o Toman e o Riad, ou seja, porque como tem muitos zeros o dinheiro, eles cortam um e chamam de Toman. Só que imagina, não sei, uma água, eu não lembro os valores agora, mas uma água lá custa 4 mil, porque antes era 40 mil. Aí, para facilitar a vida, tem um serviço que eu achei super, super legal, que eu usei lá. Você chega, é uma empresa. Você chega lá com o teu dólares ou euros no primeiro dia, eles vão até o hotel onde você estiver e te dão um cartão de débito. Você dá o dinheiro para eles, eles fazem a conversão no momento, com uma maquininha e tal. E daí esse valor fica no dinheiro deles, né, no real, para você nesse cartão de débito. E esse cartão de débito você pode usar para tudo, desde como se fosse em lojinhas pequenas para comprar passagem de ônibus, para o supermercado, para o hotel, para tudo você pode usar esse cartão. Aí depois, se você, que aconteceu comigo, porque eu não sabia quanto eu ia gastar, e como eu gastei muito pouco, quando eu voltei para Teherã, você vai lá e eles fazem a conversão de volta e te devolvem, e daí o dinheiro. E a cotação regula com a cotação da rua. Mas super, super interessante. Eu achei uma mão na roda. Fica a dica. Vamos ver se alguém. A Rose tá dizendo, a Renata está dizendo para a gente voltar a entrar de novo. Se a gente tiver mais coisas, é isso que eu ia te perguntar agora. Tu tem mais algumas outras coisas que tu acha legal? A gente derruba ela e já volta de novo. Gente, muito legal, né? Muito, muito, muito mesmo bacana essas coisas todas. Vou botar uma foto aqui enquanto ela não chega. Para quem não viu, quem está entrando agora. Vocês estão escutando, gente, bem? Ah, tá aqui ela, peraí. Ok, então vamos voltar ainda, que tu estava falando mais ou menos do teu roteiro. Então tu foi até o Kurdistan. Como é que é? Teu som foi embora. Kurdistão, dá para ouvir agora? É o Kurdistão iraniano, porque eu lembrei do outro país onde também tem a maioria dos curdos, que é Síria, Irã, Iraque. Uhum. Ai, gente, muito mal na cabeça. E a Turquia, onde tem a maioria. Então, por exemplo, cada Kurdistão você fala, né? O Kurdistão turco, o Kurdistão iraniano, o Kurdistão iraquiano, que é a região oeste, que faz fronteira com o Iraque. E lá eu passei quase uma semana. Eu estava na casa de uma menina fazendo couchsurfing, e daí ela perguntou para mim, e eu ia embora no dia seguinte, eu fiquei 2 dias na casa dela. Ela falou para mim, amanhã o meu primo vai casar, você quer vir no casamento? Gente, claro que quero no casamento. Imagina que oportunidade, né? De poder estar perto da cultura deles. Acho que tem uma foto que dá para ver. Eu tô com... Tu não me mandou do casamento, tu mandou do blog só. Eita. Então, gente, vocês têm que entrar lá no meu blog, tem um post inteiro. Mas então, vocês têm que ler esse post. Quem se interessou, a Lu fala 11 motivos, tá? Para você conhecer o Irã. E ela mostra, inclusive, a tal da sopa, que eu fiquei apaixonada, gente. Vocês têm que ir lá olhar no blog, porque é maravilhoso. Oi, Marília. Aí eu fui nesse casamento e eu não tinha roupa, porque no Kurdistão eles usam uma roupa específica. E daí a menina me emprestou algumas, só que fazia muito calor, e eu não conseguia usar. Eu falei, eu vou começar a suar no meio daquele troço. Ela falou, peraí que eu tenho um vestido mais do teu estilo. E daí vocês vão ver lá no post. Era um vestido como se fosse dos que a gente usa, e ficou perfeito, foi ótimo. Aliás, e ele até era um vestido acima do joelho. Eu falei, você tem certeza que eu posso ir com roupa? E ela me falou, não se preocupa, que os eventos que são fechados, né, da porta para dentro, não tem problema. Tanto é que quando eu cheguei lá, aí eu tirei meu véu, o hijab, a metade das mulheres estavam sem véu, com roupas comuns, roupas, vestidos lindos, como se fossem casamentos nossos. E o povo dançava e dançava, mas tão legal. Peraí, eu vou botar aqui, eu vou botar foto aqui. Eu vou botar, peraí.
É o que é muito legal. Peraí que eu tenho que só ajeitar aqui, ó, ver se dá pra ver. Esses vestidos são os vestidos da vestimenta curda, né? Que as mulheres que estavam convidadas. O meu era um vestido super normal, mas foi uma experiência tão legal e ver como eles se divertem com a gente mesmo. E o que me chamou muita atenção é que a gente chegou lá, era umas 8h30, mais ou menos, ficamos até as 2 da manhã, o povo não parou de dançar. Ah, esse é o dinheiro iraniano. O povo não parou de dançar. E você imagina que foi uma festa, juro pra vocês, gente, regada a chá e Coca-Cola. Não tinha bebida alcoólica. Sério? Juro. Aí você fala, gente, realmente você não precisa, né, de álcool para se divertir. Eu fiquei assim, boba. Foi muito interessante. Ó, a sopa maravilhosa, gente. Esse é o ash, minha comida agora favorita do Irã. Muito boa. Tem um outro post que eu escrevi, ó, essa parte do arroz queimado que eu falei, douradinho, que é maravilhoso. Tem um outro post que eu escrevi também. E esse aqui é o que, Lu? Um pãozinho típico de uma cidade que chama Rasht. Tem um mosquitinho aqui. Que fica bem no norte do Irã. Que chama filman, alguma coisa assim. E ele é recheado com nozes. Bem gostoso também. Bem gostoso. E essa foto que você acabou de passar é dessa cidade de Rasht. Essa também é essa daí do centro. Que tinha os meninos adolescentes passeando como se fosse qualquer cidade latino-americana. E a outra é também da região do Kurdistão. Olha que lugar mais lindo, a água, em Sanandaj. Muito show. Gente, vocês têm que ler esse post, porque tem as fotos estão ali. Tem outros também, né? Tem outros posts também que tu já fizesse. Então, pra gente, eu queria saber se alguém tem alguma pergunta. Se alguém tem alguma pergunta e o que mais que tu gostaria de falar, que tu acha importante. Eu falo para as pessoas que ficaram admiradas de tudo que eu vi, tudo que eu compartilhei, é que deem uma chance. Eu falo para as pessoas, saiam da frente da TV, deixem de ler as notícias que a gente está acostumado e vão lá conferir se realmente é assim. Vocês vão ficar de boca aberta como eu fiquei, porque eu nunca vi um povo tão como hospitalário como os italianos. Eu fiquei boba de ver. Aliás, eu até coloquei em homenagem o meu. Eu comprei esse colar lá. Que lindo! Que lindo! Então, uma coisa que tu não falou é que a gente não falou, que as mulheres adoram compras. Compras, já que dinheiro é barato. O que tem de lindo? Tô até passando as fotos aqui, porque tem gente nova também. Tem muita coisa legal. Em questão de produtos, se parecem muito. Os mercados se parecem com os que tem na Turquia. Sim. Tem muitos frutos secos, eles usam muito a rosa, umas rosas bem pequenininhas para o chá. Isso também tinha para vender muitas flores. E também aquela água de rosas, eles usam muito na culinária. Por exemplo, o arroz, eles colocam um pouco de água de rosa, doces. Tinha muito. Bom, tapete persa, óbvio, né? O original. Sim. Tem aqueles fulares, né, para vender e também para colocar na cabeça. Tem umas coisas bem bonitas assim de ornamentos para as casas, de latão. Tô pensando, perfumes. Mulherada que gosta de comprar. Vai se fazer lá, né? Ó, a Renata tá perguntando se você teve assédio de alguma forma. Oi, Maíra. Tive assédio, mas no sentido por eu ser uma novidade, não no sentido masculino e feminino ou assédio sexual. Se tive, eu não entendia. Se me disseram alguma coisa, obviamente eu não entendi, eu posso interpretar. Mas o assédio que eu tinha era por eu ser estrangeira. Mas poderia ser eu como um menino do sexo masculino, um turista. As pessoas que param na rua. Uma vez eu estava no banheiro lavando a mão, uma menina perguntou de onde eu era, do Brasil, se podia tirar uma foto comigo. A gente saiu do banheiro, a gente tirou uma foto. É como se você fosse estrela. Você fala, meu Deus. Mas assédio nesse sentido, realmente. Tanto é que alguns turistas reclamavam, falavam, gente, eu poder caminhar sem ninguém falar comigo. Aí eu falava, mas é que você tem que entender que você é novidade para eles não fazem por mal. Então, realmente eles olhavam todo o tempo, mas tanto homem como mulher, olhando pelo meu trejeito, pelas minhas roupas, que não eram de lá, e daí
Uma vez aconteceu numa cidade do interior, porque daí tem menos gente, então você chama mais atenção, que eu já estava um pouco meio cansada aquele dia. Aí eu comprei uma dessas túnicas, tampei bem meu cabelo, aí eles não davam para ver, para diferenciar se eu era ou se eu não era de lá. Aí eu sentia que as pessoas me olhavam um pouco menos. Aí, Você se disfarçou. Você se juro, disfarçou. Uma mulher muito assediada, entendeu? No Irã, por ser turista, ela se disfarçou. eu fiz a dica para, se vocês quiserem, compre uma túnica dessas bem compridas deles, tampem bem o cabelo, e daí eles não conseguem tanto assim notar. Tá, e pra gente fechar, algum perrengue, as pessoas adoram, né, saber dos perrengues da gente. Assim, além de, acho que pelo que você fala, mais a parte do idioma mesmo. Com o idioma era um pouco complicado, mas era divertido e também era parte do desafio, porque eles falam muito pouco inglês. Tô pensando num perrengue. Eles Você têm uma... falou que furou o pneu do ônibus, mas aí tá normal, né? Teve outro que eu queria ir de uma cidade para outra, e daí eu descobri que você vai como se fosse para saídas das cidades, onde começa a chegar a estrada, e tem vários carros parados, eles gostam de dividir a condução. Então tem lá um táxi, que não é táxi, que é o carro de alguém, e eles esperam lotar, geralmente são 4 ou 5 pessoas, e você paga mais barato do que o ônibus e chega mais rápido. Porque, né, os ônibus são meio pinga-pingas, alguns. Tu tem um pouco no Marrocos também. Aí eu lembro que eu tava lá nessa cidade e queria chegar de dia, porque eu ia fazer uma viagem longa, quando eu tava indo pro Kurdistão. Aí tinha 2 caras e eu, faltava uma pessoa, faltavam 2. A gente ia começar. Aí eu saí no meio da estrada, passava gente, aí eu começava a anunciar o nome da cidade. Eu acho que era Sanandaj. Aí o cara ficava, Sanandaj, Sanandaj. Aí eu fiquei do lado dele, eu ia procurando as pessoas, Sanandaj, Sanandaj, Sanandaj. Carro. E chegou uma hora mais, as pessoas riam, né? Chegou uma hora a gente conseguiu mais um. Aí o cara veio explicar, fez lá com senhas. Aí eu entendi que ele falava, vamos ser 4, vocês vão pagar um pouquinho mais, querem? Na base da mímica. Aí eu fechei o preço e fomos embora. Ai, muito bom. As nossas histórias de sempre, né? Lu, queria te agradecer, foi maravilhoso mesmo conhecer, fiquei morrendo de vontade. Eu conhecendo aqui Thaís, eu tenho certeza que Thaís está com vontade também. E muito bom saber. A gente tem às vezes a gente fica com uma visão do que passam para a gente de acordo com uma experiência X, né? Então, por isso que é legal, mas o Irã já não tem tantas pessoas, né, que foram para a gente saber. Mas eu sempre falo assim, antes de você acreditar, né, numa coisa assim, né, numa ideia fixa de algum lugar, procure mais informações, né, leia mais do que uma experiência, se informe, né, quando possível, né? Irã, por exemplo, não deve ter tanto conteúdo na internet em português. Eu imagino, não sei. Mas para a gente não ter uma visão muito fechada, que às vezes não condiz com a realidade, né? Para mim é um antes e um depois. E depois eu conversei também com outras pessoas que estiveram no Irã e eles falam, gente, é um antes e um depois, porque depois fica difícil algum outro país superar suas expectativas positivamente, como foi no Irã. Por isso, gente, saiam de casa quando der, obviamente, e coloquem o Irã. Vale a pena. Já está na minha lista agora. E aí as dicas todas lá no blog da Lu. E Lu, agora já temos que marcar, ainda não sei quando, mas temos que marcar. Nós vamos fazer também uma de Buenos Aires, agora com muitas fotos, agora que a gente já sabe como é que faz aqui. Agora você gostou? Agora gostei das fotos, agora nós vamos fazer várias. Bom. Entendeu? Oi, Lídia, chegou atrasada, mulher. Te deixo aí um tempinho para você convidar. Fala do endereço do blog, tudo direitinho, e aí a gente encerra. E se alguém tiver alguma pergunta, aproveita agora. Tá. Gente, meu blog, bom, é o viagemcult.com. Eu tenho muitos posts. Eu costumo viajar para lugares diferentes. Já fiz um voluntariado em Moçambique. Já estive na Síria antes da guerra, no Líbano. Então, tem algumas coisas bem legais para mulheres que gostam de viajar sozinhas. Então, já podemos fazer todas essas lives aí. Já vai anotando aí. Vamos fazer todas essas. Já começa a separar as fotos, né? Porque a gente não pode viajar. Então, pelo menos, a gente fica falando de viagem, fica todo mundo feliz. A Lúcia disse que já está te seguindo.
A Lúcia aqui do Rio já está seguindo o perfil dela e já viu as fotos do Irã, achou muito bom. O blog está marcadinho aqui, ó, o perfil. Fala um endereço bonitinho aí, Lu. viagemcult.com. .com, né? Não tem BR. E aqui no Instagram, @viagemcult. E eu sou brasileira, mas eu moro em Buenos Aires há 9 anos. Então, também tem muito conteúdo de Buenos Aires. Tem uma guia digital que eu escrevi sobre Buenos Aires e uma sobre Galápagos. Isso que eu ia falar, esqueci. Galápagos. Anota aí também. Outra live. Cara, vamos fazer uma semana de lives com Lucila, entendeu? E assim, pelo menos... Uma semana de live com todos esses destinos maravilhosos. Descobrir o mundo com Lucila. Vamos embora fazer. A Renata tá aí batendo palma. Ó. Muito bom. Obrigada, guria. Adorei. Beijo, beijo, beijo. Obrigada, gente, todo mundo. Quem tiver interesse, não esquece lá meu curso. Hoje, meia-noite, acaba a promoção. Link na bio. Beijo. Obrigada.